A verdade não contada sobre o rei Salomão. Salomão foi um rei amado, mas com uma história desagradável. A Bíblia é um livro completo e imparcial que não tenta nos proteger das imperfeições dos nossos heróis da fé. É difícil pensar nos reis lembrados com carinho na Bíblia sem incluir Salomão. Ele sempre será lembrado como um rei que amava tanto a Deus que ofereceu 1000 holocaustos, pediu sabedoria e brilhou com uma compreensão tão incomum que trouxe paz e pôs fim às guerras, conforme relatado em 1 Reis, capítulo 3, versículos 3 a 14. Salomão demonstrou seu amor pelo Senhor ao seguir as instruções dadas a ele por seu pai Davi. Ele também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares altos. O rei desafiou a proibição de oferecer sacrifícios em locais elevados, pois esse era o lugar alto mais importante. Lá, Salomão ofereceu 1000 holocaustos no altar de Gibeão. Naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão em um sonho e disse: "Pede o que quiseres que eu te dê." Salomão respondeu: "Tu tens mostrado grande bondade a teu servo Davi. Fizeste teu servo rei no lugar de meu pai Davi. Mas eu sou apenas uma criança pequena e não sei como agir. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para governar o teu povo e para discernir entre o bem e o mal." O Senhor ficou satisfeito com o pedido de Salomão. Ele disse: "Já que pediste isso e não riquezas, longa vida ou a morte de teus inimigos, mas sim discernimento para administrar a justiça, farei o que pediste. Te darei um coração sábio e perspicaz, de modo que nunca houve alguém como tu, nem haverá no futuro. Além disso, te concederei o que não pediste, riqueza e honra, para que durante tua vida não haja igual entre os reis. E, se caminhares em obediência a mim, observando meus decretos e mandamentos, como fez teu pai Davi, então te darei uma longa vida." Salomão ficou famoso por sua popularidade devido à sua profundidade de conhecimento e soluções. Ele escreveu alguns dos livros mais conhecidos da Bíblia, como Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e Provérbios, repletos de sabedoria. Nestes livros, ele escreveu muitas palavras sábias, citações, canções e provérbios que ainda exploramos hoje. Exemplos destas pérolas de sabedoria são Provérbios, capítulo 5, versículos 1 e 2, "Meu filho, presta atenção à minha sabedoria, inclina teu ouvido para as minhas palavras de discernimento, para que preserves a discrição, e teus lábios guardem o conhecimento." Provérbios, capítulo 9, versículo 10, "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento." Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 e 11, "Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim." Salomão era um homem sábio, fácil de amar e de ignorar. Por isso, muitas pessoas vinham de longe e de perto para buscar sua sabedoria, riqueza ou conselho, conforme descrito em 1 Reis, capítulo 10, versículos 1 a 18. Quando a rainha de Sabá ouviu falar sobre a sua fama, ela veio a Jerusalém para comprovar as histórias que circulavam sobre a sua sabedoria. A fama de Salomão e sua relação com o Senhor chegaram aos ouvidos da rainha de Sabá, que veio testá-lo com questões difíceis. Ela chegou a Jerusalém com uma grande caravana de camelôs carregados de especiarias, grandes quantidades de ouro e pedras preciosas. Ao encontrar-se com Salomão, discutiu tudo o que tinha em mente. Salomão respondeu a todas as suas perguntas, e nada era demasiado difícil para o rei explicar. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a grandiosidade do palácio que ele construiu, a comida em sua mesa, o assento de seus oficiais, os servos que o atendiam, suas vestes, os copeiros e os holocaustos que ele oferecia no templo do Senhor, ela ficou impressionada.
Ela disse ao rei: das notícias que ouvi em meu próprio país sobre suas conquistas e sua sabedoria são verdadeiras, mas eu não acreditava até vir e ver com meus próprios olhos. De fato, nem metade me contaram sobre sua sabedoria e riqueza. Como devem ser felizes o seu povo e os seus oficiais que estão diante de ti, sempre ouvindo a sua sabedoria. Louvado seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. É por causa do amor eterno do Senhor a Israel que ele te fez. Ela presenteou o rei com 120 talentos de ouro, grandes quantidades de especiarias e pedras preciosas. Nunca antes houve tantas especiarias trazidas como as que a rainha de Sabá deu a Salomão. Os navios de Irão trouxeram ouro de Ofir, e de lá trouxeram carregamentos abundantes de madeira de algum mogi e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira de algum mogi para fazer sustentáculos para o templo do Senhor e para o palácio real, além de fazer harpas e alaúdes para os músicos. Desde então, nunca mais se viu tanta madeira de algum mogi importada. O rei Salomão satisfez todos os desejos e pedidos da rainha de Sabá, além do que já havia dado generosamente de sua realeza. Então ela partiu, retornando com sua comitiva para seu próprio país. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 666 talentos, sem contar as receitas dos mercadores, comerciantes e de todos os reis árabes e governadores dos territórios. O rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro martelado, sendo 600 de ouro em cada escudo. Além disso, fez 300 pequenos escudos de ouro martelado, com 3 kg de ouro em cada escudo. O rei colocou-os no palácio da floresta do Líbano. O rei também fez um grande trono todo revestido de marfim e coberto de ouro fino. No entanto, alguns aspectos desagradáveis e não tão justos de sua vida, como seu casamento com 700 mulheres e 300 concubinas, são surpreendentes. 1 Reis 11:1-13. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, e suas esposas desviaram seu coração para seguir outros deuses. Seu coração já não era inteiramente dedicado ao Senhor seu Deus como o coração de Davi, seu pai. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidonios, e Moloque, o detestável deus dos Amonitas. Assim, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não foi totalmente fiel ao Senhor como Davi, seu pai, tinha sido. Num monte a leste de Jerusalém, Salomão construiu um lugar alto para Quemos, a abominável divindade de Moabe, e para Moloque, o abominável deus dos Amonitas. Também para os Amonitas, ele fez o mesmo, acompanhando suas esposas estrangeiras que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a seus deuses. O Senhor ficou irado com Salomão, pois seu coração havia se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe aparecerá 2 vezes. Embora o Senhor tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, ele não obedeceu ao comando do Senhor. Então o Senhor disse a Salomão: já que essa é a sua atitude e você não manteve a minha aliança e os meus mandamentos que lhe ordenei, certamente arrancarei o reino de suas mãos e o darei a um dos seus servos. Contudo, por amor a Davi, seu pai, não farei isso durante a sua vida ou no reino de seu filho, arrancarei uma tribo, mas não tirarei todo o reino dele, pois darei uma tribo a ele em consideração a Davi, meu servo, e em consideração a Jerusalém, a cidade que escolhi. Atualmente, a luxúria, a fraqueza e a falta de disciplina em relação às suas relações com mulheres fizeram com que Deus se afastasse dele até que ele perdesse quase tudo o que possuía. 1 Reis 11:28-40. Naquela época, Jeroboão era um homem de destaque, e Salomão, ao ver como o jovem realizava bem o trabalho, o colocou no comando de toda a força de trabalho das tribos de José. Nessa ocasião, Jeroboão estava saindo de Jerusalém, e o profeta Aías de Silo encontrou-se com ele no caminho, vestindo um manto novo. Os dois estavam sozinhos no campo, e o profeta rasgou em 12 pedaços o manto novo que usava. Então disse a Jeroboão: pegue 10 pedaços para você,
Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, vou arrancar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Todavia, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi entre todas as tribos de Israel, deixarei uma tribo para o filho de Salomão, a fim de que tenha uma lâmpada diante de mim todos os dias em Jerusalém, a cidade que escolhi para o meu nome. Moloque, o deus dos Amonitas, e não tem andado em obediência a mim, nem tem feito o que é reto aos meus olhos, nem tem guardado os meus decretos e leis como fez Davi, pai de Salomão. No entanto, não tirarei todo o reino da mão de Salomão. Eu o fiz governante todos os dias de sua vida por causa de Davi, meu servo, que escolhi e que obedeceu aos meus mandamentos e decretos. Tirarei o reino das mãos de seu filho e darei a você 10 tribos. Darei uma tribo para que meu servo Davi sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para colocar o meu nome. No entanto, para você, eu tomarei, e você governará sobre tudo o que seu coração desejar. Você será rei sobre Israel se fizer tudo o que eu lhe ordenar e andar em obediência a mim, fazendo o que é certo aos meus olhos, obedecendo aos meus decretos e mandamentos, assim como Davi, meu servo, fez. Eu estarei com você e construirei uma dinastia tão duradoura quanto aquela que construí para Davi, e darei Israel a você. Humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas este fugiu para o Egito, para o rei de Ísis, onde permaneceu até a morte de Salomão. Salomão, que um dia foi o amado líder das 12 tribos de Israel, teve apenas uma tribo restante como legado. Sua vida nos ensina que até mesmo o herói mais celebrado tem fraquezas que precisam ser enfrentadas. Se quiserem combinar com firmeza, oremos. Senhor, obrigado por ser o amoroso Rei sobre a minha vida. Agradeço pelas lições da vida de Salomão e como os princípios aumentaram minha compreensão de viver para te agradar. Eu terminarei de maneira gloriosa e concluirei minha jornada com propósito para louvor.